acontece? O ácido clorídrico não fez o pH do estômago ficar por volta de 2? Então, nesse pH extremamente ácido, o pepsinogênio ele será convertido em uma enzima ativa. Esta enzima ativa passa a ser chamada de pepsina. É o pH do estômago que é responsável por fazer o pepsinogênio se transformar em pepsina. Por isso que o estômago tem que ter um pH extremamente ácido, certo? Então, esse pepsinogênio é produzido naturalmente pelo estômago, só que ele não tem nenhuma função, certo? Ele não tem nenhuma função. Tanto é que se você pensar assim, professor, e se por algum motivo o paciente ele tiver uma deficiência na produção de ácido clorídrico? Vai ter dois problemas para esse paciente. O primeiro, o pepsinogênio não vai ser convertido em pepsina. Se não tem pepsina, não ocorre digestão de proteínas no estômago. Então é o primeiro problema que ele vai ter. O segundo, o ácido clorídrico não é responsável por diminuir o pH, e esse pH mais ácido ele impede a proliferação de micro-organismos no estômago. Então, bactérias, normalmente, elas não resistem em pH extremamente ácido. Então, se o paciente tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico, ele já vai ter, então, uma probabilidade maior de desenvolver infecções no estômago por causa de bactérias, certo? Porque elas começam a proliferar uma vez que o meio se torna mais propício para o desenvolvimento dessas bactérias. Isso quando o paciente tem o quê, professor? Ele tem deficiência na produção do ácido clorídrico. Aí ele não vai virar em pepsina. Não converte. O pepsinogênio não é convertido em pepsina. E aí a digestão das proteínas no estômago fica comprometida. Certo? Bom, então vejam só. No estômago ocorre digestão de proteínas, como nós já comentamos. Então a ação do suco gástrico secretado pela parede do estômago, né? Além disso, existe a produção do mu. Esse mu é produzido pela própria parede do estômago, tá? Então esse mu, né? Que é uma estrutura que vai revestir internamente a parede do estômago. E aí vocês podem perguntar assim, ó, qual é a vantagem da produção desse muco aqui na parede do estômago? Esse muco impede que o ácido clorídrico comece então a prejudicar as células do estômago. Então é uma proteção nas próprias células estomacais, tá certo? Tanto é que quando esse muco ele começa a ser destruído por alguns fatores, o ácido clorídrico começa a entrar em contato direto com as células do estômago. E aí provocam pequenas feridas, né, que normalmente são chamadas de gastrite. A ação do ácido clorídrico na própria célula. Certo? Então, olha, o muco lubrifica o bolo alimentar e protege as paredes gástricas contra a ação do próprio ácido clorídrico. Outra coisa interessante, que quando o bolo alimentar chega ao estômago e ele é misturado ao suco gástrico, forma uma estrutura pastosa que normalmente é chamada de quimo. Tá? Então, o quimo seria esse bolo alimentar associado ao suco gástrico. O HCl, né? Como eu disse para vocês, facilita a absorção do ferro, proporciona um pH ótimo para a digestão de proteínas, inicia a digestão das proteínas então no estômago. Ativa o pepsinogênio, que se converte em pepsina. E além disso, o ácido clorídrico também tem ação germicida, ou seja, impede a proliferação de bactérias no estômago. Tá? Então, esta é a vantagem do suco gástrico. Primeiro, né, ser responsável pela digestão das proteínas através de uma enzima chamada pepsina, uma enzima ativa, e manter um meio, né, que não permite a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias. Tá? Então isso aí que nós comentamos na aula passada, certo? O processo de digestão no estômago. Então veja, na boca ocorre digestão dos carboidratos.
no estômago, inicia-se o processo de digestão de proteínas. O bolo alimentar no estômago associado ao suco gástrico forma então um quimo. Esse quimo, ao sair então aqui do estômago, esse quimo ele vai chegar até a porção inicial do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Só que para esse quimo sair do estômago e chegar ao duodeno, precisa ser regulada a passagem desse quimo. Ele não pode passar tudo de uma vez. Então ele vai sendo liberado aos poucos no duodeno. E quem é que faz esse controle? Uma musculatura que existe entre o duodeno e o estômago, que é uma musculatura chamada de esfíncter pilórico, ou simplesmente piloro. Esse esfíncter pilórico, então, como é um músculo, então ele se contrai e relaxa. E essa contração e relaxamento vai regulando a passagem do quimo do estômago para onde? Para o intestino delgado. Certo? Então, ocorre então, o processo de digestão no estômago. Bom, como eu estava dizendo para vocês, a pepsina é a principal enzima do suco gástrico, lá no estômago, provém do pepsinogênio, então de uma enzima inativa, e esse pepsinogênio, na presença do ácido clorídrico, então o pepsinogênio é ativado na presença do HCl e é transformado em pepsina. A pepsina é uma enzima proteolítica, ou seja, normalmente ela faz a digestão de proteínas, tá certo? Está associada à digestão de proteínas, atua em um meio extremamente ácido, um pH ótimo. O que seria o pH ótimo? pH ótimo é aquele pH onde a enzima ela vai atingir a atividade máxima de atuação dela, certo? Então, quando a enzima ela atinge a sua atividade máxima em determinado pH, eu chamo de pH ótimo. Vejam isso aqui, ó. Olha o quanto isso é interessante. Imagine que eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico representa a atividade de uma enzima em função do pH. E aí, considere que eu tenho algo assim, senhores. Vejam só, considerem que eu tenho isso aqui, ó. Considerem que eu tenho isso aqui. A atividade de uma enzima em função do pH, certo? E aí, olha que interessante é isso aqui. Quanto mais eu subir isso aqui, maior vai ser a atividade da enzima, certo? Certo. Quanto mais eu caminhar para a direita aqui, maior vai ser o valor do pH. Beleza. Aí, se eu pego então o pH em função da atividade enzimática, esta curva aqui representa a ação de uma enzima qualquer. Esta curva representa a ação de uma enzima qualquer. Aí eu pergunto para vocês, ó, imagine que eu tenho aqui x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x. São os valores da atividade enzimática. Eu pergunto para vocês, qual desses valores aqui da atividade enzimática
a enzima, ela teve uma atividade máxima de atuação. Onde foi o ponto máximo de atuação da enzima? Concordam comigo que foi nesse ponto aqui? E nesse ponto aqui, qual foi o valor? Então aqui ela não atingiu a atividade máxima de atuação, só que nesse ponto aqui, em qual pH que essa enzima atingiu a atividade máxima? Não foi no pH com valor 2? Então eu falo que para esta enzima, qual é o pH ótimo de atuação para ela? 2. Ou seja, qual é aquele pH que ela atingiu a atividade máxima de atuação? Não foi o valor 2? Então está falando aqui, ó. A pepsina atua em meio ácido, um pH ótimo que é por volta de 2. O que isso significa? Então, se eu representasse isso aqui como sendo a atividade de uma enzima, eu ia dizer para vocês que no pH 2 ela atingiu a capacidade máxima de atuação, certo? Certo. Se eu continuar aumentando o pH para 3, olha o que vai acontecer com a atividade da enzima. Diminui. Vai diminuir muito, não vai? Tá todo estranho. Diminuiu bastante. Quer dizer que essa enzima ela já não está no pH ótimo dela mais. E aí vocês precisam ter em mente o seguinte: professor, toda enzima ela vai ter o pH ótimo 2? Não. Isso aqui vale para a enzima, que atua lá no estômago, um meio extremamente ácido. Mas, por exemplo, a amilase salivar, que atua na boca, qual é o valor do pH da boca em condições normais? 6,5, 7, certo? Então veja, a enzima que atua, por exemplo, a amilase salivar que atua na boca, o pH ótimo dela então seria um valor 6,5, que é diferente dessa aqui. As enzimas que atuam, por exemplo, lá no intestino delgado, no duodeno, atuam no pH 8, 8,5. Então é o pH ótimo para aquela enzima. Então cada enzima vai ter um pH ótimo de atuação, certo? A pepsina tem o seu, que no caso é um pH por volta de 2. Tudo bem até aí? Tranquilos? Beleza. Bom, se esta pepsina ela tiver um pH maior que 5, o que vai acontecer com a pepsina? Torna-se inativa, ou seja, ela não tem a capacidade de exercer a sua função. E qual é a função da pepsina? Digestão de proteínas. Então veja que acima de um pH acima de 5, a pepsina ela já não atua mais, ela vai se tornando inativa. Tranquilos até aí? Beleza? Então, essas aí são as principais. Professor, licença, o Bruno é dessa sala? Bruno é Bruno Neves? Bruno de Cuiabá? Bruno de quem? Olha lá, ó. Qual que é o outro sobrenome dele? De Corumbá. Solecá, de Corumbá. Entendi. Acho que fosse o nome Professor, dele. onde que ele mora? Deixa Não, é que eu eu não entendi o que você disse. Bruno lá de Só da Cal, que é como na escala periódica? Hã? Só da Cal. Obrigada, O professor. que tem? Nada? Na escala periódica é como? E na HO2? A soda cáustica, ela tem um pH bem elevado. É por volta de 12, 13. Corrói tudo que passa perto dela. Olha o professor vizinho. Aqui, eu falei que a soda cáustica corrói tudo dela. Você. Não tô entendendo isso, não. Eu não tô entendendo, não. Senão. Faxineira, só da Cal. Pela experiência que eu adquiri ao longo da vida, se essa soda cáustica não corroeu, vai corroer.